gente vai receber, já está aqui conosco, o Gilberto Ivan dos Santos, que vai falar um pouco sobre o que é o movimento Salvando Vidas e também essa perspectiva aí de zero morte no trânsito de Foz do Iguaçu. Vai nos apresentar números e também como que está a ação da sociedade civil e do poder público para a gente diminuir, reduzir o número de acidentes ou sinistros de trânsito aqui na nossa cidade. Também vamos receber o Jorge Pegoraro, ele que é biólogo e falará aqui no programa, ao vivo também, sobre as ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente na nossa cidade. Por fim, da minha parte, Moacir, a gente vai receber a ativista Luffy San, que vai falar sobre a parada de orgulho LGBT e mais aqui em Foz do Iguaçu, a chamada Marcha da Diversidade, sim, mas enfocando o aspecto econômico, ou dando destaque para o aspecto econômico, porque ela tem projeções aí de quanto que a comunidade LGBT contribui para a economia, ou seja, o Pink Money. Da minha parte é isso, Moacir, eu sei que você tem outros assuntos para esse Marco Zero de sábado. Exatamente, vamos falar de turismo, afinal de contas, hoje, 11/11, é o dia do Cataratas Day. Saiba como participar da mobilização em homenagem a uma das 7 maravilhas da natureza. No editorial, a conquista de viver mais e envelhecer em Foz do Iguaçu. Opinião com o professor José Afonso de Oliveira, que defende uma educação eficiente para os dias atuais. E ainda, ela está de volta, Gabriela Zempulski com a sua resenha Jogos Vorazes. Será que ela perdeu o timing? E ainda, agenda cultural com dicas e eventos para o final de semana. Marco Zero, oferecimento de Urbia Cataratas, ao vivo no rádio em 100,9 FM, pelo portal radioclube.com.br, com imagens tanto no portal e também nas páginas do H2Foz e da Rádio Clube. Está no ar o nosso Marco Zero. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10h05, vamos começar com um assunto que sempre está à tona, que é o trânsito. E principalmente nos dias atuais, a gente está vendo uma cidade de médio porte como é Foz do Iguaçu, com um trânsito caótico. Em determinados momentos você não consegue mais circular em Foz do Iguaçu. Particularmente aqui na frente da Rádio Clube, a nossa rua Rui Barbosa, é uma das mais movimentadas. Eu não sabia disso. A partir do momento que a rádio veio para cá, ô temeridade que é essa ruazinha Rui Barbosa aqui, em horário de pico, meio-dia, 18 horas. E aliado a esse trânsito caótico, a gente vê também o alto número de acidentes, desatenção, celular e uma série de situações que colocam aí o pedestre em risco, o próprio motorista em risco, o motociclista principalmente em risco, Paulo. Isso mesmo, Moacir. A paz no trânsito é um assunto que a gente pauta bastante, seja com especialistas, com atores aí da sociedade civil e mesmo o poder público, porque a gente faz cor aí ao que defende o movimento Zero Mortes no Trânsito, que é o seguinte: toda morte é possível de ser evitada no trânsito e toda morte, toda vida perdida, ela é um fator que deve chocar toda a sociedade, e a sociedade deve discutir como a gente pode fazer para evitar essas perdas. A gente tem aí uma redução na última década do número de mortes em sinistros de trânsito, mas também tem um aumento no ano passado em relação aos anos anteriores, e é um número que de certa forma aí deve incomodar a todos nós. Nós tivemos aí 31 vidas perdidas no trânsito de Foz do Iguaçu no ano passado. É bastante, Moacir. Então, para falar sobre esse movimento e as ações aí que estão em desenvolvimento e toda uma programação que acontece aqui na nossa cidade, que está ligada aí ao primeiro fórum do movimento Zero Mortes no Trânsito aqui em Foz do Iguaçu e também na nossa região, a gente sempre pensa nas cidades vizinhas, porque o nosso trânsito é integrado, a gente recebe esse movimento intenso e constante aqui dos nossos vizinhos. Então a gente conversa com o Gilberto Ivan dos Santos, ele que é o idealizador do projeto Cidade Unida Salvando Vidas, que recuperando um pouco na memória, né, Gilberto, a gente lembra que o desencadear desse movimento também lá atrás provocou uma série de ações do próprio poder público, né? Inclusive em termos de formatação de estatísticas, de integração maior aí entre as forças de segurança e entre as instituições que operam, que atuam sobre o trânsito da cidade. Teve muita coisa que avançou nesse sentido. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. A gente gostaria que você explicasse tudo isso no decorrer desse programa, porque falamos de algo aí muito essencial para o dia a dia de todas as pessoas aqui do nosso município. Seja bem-vindo. Bom dia,
Paulo, bom dia, você. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Falando assim do movimento Cidade Unida, como ele se iniciou, após a morte do meu filho, que foi no dia 27 de maio de 2010, eu, passada aquela primeira fase ali da perda, do chão ter sumido, você começa a olhar e ver o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para que essa realidade não continue assolando famílias e a sociedade também, porque uma perda, e no caso específico do meu filho, ela abalou não só nossa família, mas também a comunidade escolar, porque ele foi em área escolar. Naquele período, e foi muito triste, muitos alunos acabaram tendo que fazer tratamento psicológico por um bom período após a tragédia. E eu pensei, eu acho que nós podemos dar a nossa contribuição. Iniciamos em 2011 o movimento Cidade Unida Salvando Vidas, conclamando a sociedade, autoridades a olharem para essa situação terrível que era o trânsito. E naquela oportunidade as coisas não eram tão bem encaixadas como estão hoje. Eu comecei a levantar números de óbitos e não havia informações concretas, oficiais, que a gente pudesse dizer, olha, está nesse pé a situação. E graças a Deus a gente foi avançando, as pessoas foram entendendo, as autoridades foram compreendendo a necessidade, e por volta de 2011 a coisa já começou a encaixar, a sociedade, governo, a andar junto. 2012 já começou a se compilar através do programa Vida no Trânsito. Importante salientar que esse programa Vida no Trânsito, Foz do Iguaçu, foi a segunda cidade, após o plano piloto que iniciou em 2011, vindo da ONU com recursos mensal que chega ao município através desse programa, juntamente com São José dos Pinhais, duas cidades abaixo de 500 mil habitantes que receberam o programa. Então Foz do Iguaçu é protagonista do programa Vida no Trânsito, que está até hoje atuando. Esse programa ele é um colegiado dos órgãos oficiais que ali está com Fostrans, Polícia Militar, PRF, Guarda Municipais, são os entes públicos que fazem esse colegiado. E dentro desse colegiado tem o Observatório de Segurança, que faz análise de cada óbito hoje em Foz do Iguaçu, que é muito importante, e ele faz estatísticas hoje que nos dão subsídio para você saber qual a rua que está hoje causando mais sinistros. Eu não tenho esses números aqui, que está com a coordenação do PVT, mas eu já vi reportagem, entrevista deles falando determinado ponto é o que tem mais sinistro, determinado local que tem acontecido mais óbito. Desses óbitos que acontecem no ano, é elencado quantas pessoas estavam sem habilitação. É uma informação relevante isso, é importante. Desses óbitos, ela foi um dos fatores que causou, qual que foi? A via, a infraestrutura, o excesso de velocidade. Então são compilações de informações que vão dar um subsídio para provocar ações para estancar aquela realidade. Por exemplo, de uma via precisa ser mudado o traçado, a velocidade precisa ser mudada. Então tudo isso vem se incorporando dentro do conceito Visão Zero Mortes no Trânsito, aí chegando já no movimento Zero Mortes. Por que tem hoje esse movimento Zero Mortes no Trânsito na cidade de Foz do Iguaçu? Como o movimento Cidade Unida, eu acredito que esse start nós já conseguimos atingir o objetivo. É preciso também avançar um pouco mais e ampliar esse movimento e com mais qualidade, inclusive provavelmente se tornará um CNPJ com regimento, atuação da sociedade em parceria com o poder público, aonde que nós vamos estar defendendo o conceito Visão Zero Mortes no Trânsito, que nasceu lá no parlamento da Suécia em 1997. E desde então, aquele país tem sido referência porque conseguiu reduzir os óbitos. Nós temos uma taxa hoje lá na Suécia de 3 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes, 100 mil pessoas. Se nós trazemos para a nossa realidade de Brasil, que tem uma taxa em torno de 20 óbitos, nós estamos então morrendo muitos brasileiros na rua. A gente pode dizer, eu sempre brinco, nesse caso Deus é brasileiro, porque está levando mais pessoas para o céu mais rápido. Não é isso. São a falta de
uma aplicação melhor da legislação, da punição, que falta melhorar no Brasil, a infraestrutura no Brasil, a tecnologia, a questão também da prevenção no Brasil precisa ser melhorada. Então nós temos um Brasil, vamos trazer para o Paraná, mas para Foz do Iguaçu, aqui é nosso chão, aqui é nosso terreno, aqui é nossa casa. Foz do Iguaçu está dando esses passos largos nesse sentido. Com essas informações que o PVT colhe, com o conceito Visão Zero lá de 97, sendo aplicado em outras cidades, nós não estamos inventando a roda, Paulo e Macedo. O conceito Visão Zero Mortes no Trânsito é muito bem aplicado em Nova York desde 2014. Eles pegaram uma via muito movimentada e até viu o ex-prefeito Blas celebrando que conseguiram em um ano não ter nenhum óbito naquela via, fizeram toda uma adequação para que aquela via se tornasse segura. Curitiba hoje faz as vias segura, reduziu a velocidade. Então, dentro desse conceito de Visão Zero Morte no Trânsito, muita coisa precisa ser mudada. Foz do Iguaçu, agora, juntamente com outros parceiros da AMIFOZ, Associação da Micro e Pequena Empresa de Foz do Iguaçu, que está lá em contato com um pequeno comerciante de bairro, que está lá conversando diretamente com um empreendedor pequeno, com as autoescolas de Foz do Iguaçu, também que fazem essa formação dos nossos futuros condutores, e com o apoio daí dos órgãos oficiais, né, do PVT, do GGIM, do CEMEI lá local, nós temos o motoclube participando com nós, temos o sindicato das proprietários de veículos escolares. Então, esse movimento que se inicia agora, ele está sendo planejado, será apresentado no próximo sábado, no primeiro Fórum Zero Mortes no Trânsito, que será no sábado pela manhã, às 9 horas. Nós estaremos apresentando os dados estatísticos oficiais de Foz do Iguaçu através do PVT, estaremos falando sobre a necessidade de criar linhas de trabalho. Nós estaremos apresentando 3 sugestões no sábado, não só apresentando, mas eu gosto de assumir compromisso. Eu, quando perdi meu filho, quando lancei o Movimento Cidade Unida, eu assumi compromisso com a sociedade. E uma vez que tu assume compromisso, você tem a obrigação de tratar aquilo lá como uma meta e dar fim naquela situação. Ou conseguiu ou não conseguiu. Então, no dia agora 18, nós teremos esse trabalho de também provocar algumas melhorias. Legal. Gilberto, a gente vai avançar daqui a pouco sobre o fórum, você vai contar um pouco da programação dele. E pelo que você apresentou agora, esse movimento Zero Mortes no Trânsito, ele começa, mas com essa perspectiva de virar uma instância permanente, um instituto, uma associação, uma organização aí da sociedade civil. Nesse processo de formação desse movimento, ou seja, essa constituição do movimento, que já é uma realidade que está propondo o fórum, o que mais aflige aí esse movimento? O que mais justifica esse movimento existir? Quais são os gargalos aí que vocês veem no trânsito de Foz do Iguaçu hoje, que precisam ser superados para a gente chegar nesse momento ideal de 0 mortes no trânsito da cidade? Uma lei que eu defendo, e essa lei será trabalhada no fórum, isso eu posso adiantar, que é a Lei 0 Mortes no Trânsito. É um guarda-chuva para que Foz do Iguaçu, tudo aquilo que for tratado em relação a trânsito, seja olhado para essa Lei 0 Mortes no Trânsito. Essa Lei 0 Mortes no Trânsito, como já eu comentei, nasceu lá na Suécia, alguns países já estão aplicando, o Estado do Paraná também tem um projeto de lei, eu só não tenho certeza se ela já se tornou lei, que é a 0 Mortes no Trânsito, é uma lei estadual. É um projeto de lei muito bem concebido, eu tive lendo a justificativa dela muito boa, tomando por base todas essas informações e exemplos, nós queremos construir essa Lei 0 Mortes no Trânsito dentro de um guarda-chuva, ouvindo a sociedade. Porque muitas vezes a gente acaba não ouvindo. Nós estamos com instrutores de autoescolas que trabalham no campo, no dia a dia. Eles têm muitas informações que nós precisamos considerar. Nós temos advogados que podem buscar dentro de algum recurso público um fundo para educação no trânsito que nós não temos. Nós precisamos provocar também a autarquia do Foz-Trans a criar a diretoria de educação no trânsito, que hoje nós não temos. Nós temos que construir, então, dentro dessa lei, muitas linhas de atuação, para que a gente consiga, de fato, trazer a cidade para um ordenamento,
Por exemplo, as ruas aqui de Foz do Iguaçu, em uma cidade turística, e é vergonhoso, nós não temos nome nas ruas. Eu me perco, você chega num bairro que você não é acostumado, você não consegue identificar que rua que eu tô. Isso é feio, para começar. E outra, traz um transtorno, você está apressado, muitas vezes tem que pegar o celular para ver daí no aplicativo, porque você não enxerga na esquina qual rua que eu tô. Então, todas essas coisas, a Lei Zero Mortes no Trânsito, nós queremos trabalhar, iniciar agora sábado o processo, com a sociedade, com vários atores, construir um grupo de trabalho e para o ano que vem, se ela estiver bem redondinha, apresentar ao Legislativo Municipal e se, dependendo da situação, nós podemos puxar como projeto de lei popular, buscando assinaturas, né, para que a gente realmente mostre que a gente quer contribuir, queremos a melhoria, mas também precisamos que o poder público faça parte dele e o parlamento municipal tem tanta força quanto o parlamento sueco. É isso que eu sempre falei. Eu sempre falei, vocês têm força, o estadual tem força, o nacional tem força. Às vezes eu fico muito a reboque, às vezes a dependência, porque é o executivo que... Não, mas vocês podem fazer as leis como a Suécia fez. Fazer para a população, exatamente. Né? O que é justo então, para a população. Essa provocação, Paulo e Moacir, ela vai sábado ser trabalhada já esse grupo. E daí, Paulo, respondendo a tua pergunta, nós vamos dar enfoque também em algo voltado para a prevenção, a estrutural, que Foz do Iguaçu também não tem hoje, e uma outra necessidade que é a parte aonde que há o rigor na fiscalização também, que nós vamos levantar lá no dia 18, que vai ser muito positivo para a cidade de Foz do Iguaçu, porque nós temos aqui um público, como você bem colocou, turística, vizinhos que nos visitam, Paraguai, Argentina, mas nós precisamos ter aí um órgão mais específico que vá fazer essa parte da fiscalização acontecer com mais eficiência e qualidade e que vai trazer mais resultado para que esses indicativos que nós, graças a Deus, conseguimos com a união de muitas pessoas, muitas mãos trabalhando, agradeço muito você, Paulo, né, ao Moacir, a rádio aqui já foi parceira nossa em as ações, você sempre está colocando isso na mídia, isso é importantíssimo, quando a mídia dá oportunidade para uma voz chegar a milhares de pessoas. Um evento com 10 ou 100 mil pessoas se limita àquelas pessoas. Mas quando você abre as portas da rádio para nós falarmos de trânsito, ela ecoa para milhares de pessoas. Muito obrigado a vocês. Esses índices nós temos... Eu sou muito sincero em falar. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui hoje falando. Mas eu tenho convicção que o conceito de visão zero mortes no trânsito não é utopia para mim. Ele vai cada vez mais dificultando acontecer. A partir do momento que baixar para 20 óbitos, 15 óbitos, 10 óbitos. Aí sim vai se tornar mais difícil zerar, porque é uma coisa bastante complexa, se tratando de Brasil. Mas 30 óbitos, que está essa média aí desde 2016 até agora, 30, 40, 34... Estabilizou, né? Estabilizou, não tá errado. Se nós saímos de 95 de 2012 para 31 em 2016, espera aí, essa estagnação dos índices está errado. Ué, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos discutir, vamos, né, ver. Eu estou fazendo o suficiente como cidadão? Não está? Então tem que fazer um pouquinho mais? Vamos, ok, vou fazer minha parte. Então, assim, temos que puxar esse indicador para baixo. E aí eu agradeço muito vocês por dar a oportunidade. Imagina, isso é papel nosso. Ô Gilberto, você colocou aqui, a gente teve no ano passado, de 2022, 31 mortos, fazendo uma comparação com os números suecos lá, né, que são 3 mortes para cada 100 mil habitantes, ou seja, nós teríamos aqui 10 mortes para cada 100 mil habitantes aqui em Foz do Iguaçu, né, jogando meio por cima, assim. É bastante isso, né? Como que você analisa esse contexto de mortes no trânsito ainda hoje em Foz do Iguaçu? Eu analiso assim que estamos perdendo muito iguaçuenses que não deveriam perder a vida. Temos que erradicar do nosso meio, a culpa é de Deus, Deus quis assim, era a hora dele, porque são sinistros provocados pelo ser humano. Se você for analisar como o PVT hoje faz, nós podemos identificar muitas falhas. Uma pessoa, por exemplo, que não está habilitada para andar na rua e ela causa a própria morte, é um suicídio, sejamos claros, ela provocou o suicídio dela ao pegar um veículo, uma moto e saiu por aí. Quando você vê uma tragédia de um cidadão em alta velocidade que colidiu lá no
no portal contra um muro de uma empresa, que ele perdeu a própria vida, isso é errado. Tinha uma jovem de 20 anos com ele, graças a Deus ela sobreviveu. Tivemos agora lá em Três Lagoas há poucos dias um jovem de 18 anos com uma moto potente, ele perdeu a própria vida ao colidir contra a parede de um comércio. Então, esse jovem, ele recebeu educação no trânsito quando estudou na escola fundamental, ele teve acompanhamento no ensino médio sobre orientação de cuidados. Então, são jovens que não receberam talvez a educação no trânsito adequada e hoje pegam uma moto movidos pela aventura, movidos pela desejo de ter uma moto, muitas vezes sem habilitação. E tudo isso faz com que você reflete, realmente precisava ter acontecido essas mortes? Poderiam ser evitadas? Aí uma coisa pesada, Moacir, e por que eu faço esse trabalho, Paulo? Quando eu me deparo com alguns cidadãos que vêm off e falar para mim, e uma mãe um dia falou para mim, eu preferia ter buscado a minha filha na delegacia presa por estar alcoolizada do que ter ido buscar no IML. É forte? Muito. É forte isso ouvir. E você pensa, tenho certeza que muito que nos ouve não concorda, porque ele gosta de beber e dirigir. Então, se a polícia pegar ele, o culpado é a polícia, vai pegar bandido. Mas esse relato dessa mãe, essa fala é pesada, é forte, toca o coração, comove. Se não te comover, você tem algum problema. Ô Gilberto, entendeu? Mas agregando a isso que você está colocando, e é real, e tem esses componentes todos, você fala porque você atua nesse setor e conhece, mas também tem a parte da ausência ou da insuficiência do poder público, né? O Moacir falava na abertura do programa, né? Nós temos uma cidade com vários problemas aí de mobilidade, né? E é um trânsito que nos horários de maior movimento, isso é impraticável aqui em Foz do Iguaçu, né? Uma cidade pequena, falta planejamento, talvez falta mais investimento e até uma certa demora em responder a algumas situações. Um exemplo claro é aquela situação lá do semáforo da Avenida Florianópolis, né? Ali tinha um problema de acidentes graves, inclusive com mortes, e se demorou para se instalar aquele semáforo lá, que foi agora recente que aconteceu, né? Como é que você vê isso, dessa falta ou dessa necessidade de um planejamento maior e de um investimento maior em infraestrutura por parte do poder público, né? Temos BRs aqui, vamos ter mais um aqui logo com a Perimetral Leste, né? Tudo isso exige ação do poder público, né? E quem dentro da cidade capitania isso é a prefeitura, é o município através do seu órgão de trânsito, né? Perfeito. Aí por isso que nós temos que fazer esse fórum. Nós estamos convidando o prefeito, já oficializamos o prefeito, os vereadores, alguns deputados também, porque uma dessas nossas demandas a gente precisa da força dos deputados estaduais e inclusive dos federais. Mas trazendo para a nossa realidade local aqui, o município ele tem a autarquia de trânsito. Quantos engenheiros de trânsito nós temos na autarquia? 2, talvez. Nós conhecemos uma, que é a Priscila. Você acha que uma pessoa consegue fazer todo o trabalho que necessita, uma cidade de 300 mil pessoas, vamos colocar nessa média aí, é suficiente? Vamos refletir então com os vereadores e com o prefeito. Nós precisamos achar primeiro uma solução do gestor, uma pessoa a mais, 2 pessoas a mais. Nós não temos geólogo que estuda o nosso solo. E eu conversando outro dia, inclusive com o Cadaval, ele falou, cara, eu não imaginava que era tão necessário, porque tinha um especialista, nós estávamos no espaço, ele estava falando da importância de um geólogo para uma prefeitura. Em Foz do Iguaçu não tem nenhum. Então nós temos que começar, não só ir na crítica, mas sentar realmente. Por isso que o Movimento Zero Mortes do Trânsito, oficializado com o CNPJ, ele vai ter uma autoridade jurídica, uma pessoa jurídica, e vai ter voz para estar presente e conversar com o executivo e dizer, vamos ver, a realidade é essa, precisamos contratar mais pessoas, vamos ver de onde que vem fonte. Como que nós precisamos fazer a parte do poder público, ter pessoas preparadas, capacitadas, habilitadas para dar respostas imediatas. O caso da Florianópolis é um exemplo muito recente. Eu fiz ontem o travessia da BR e não sei como que uma pessoa pode me colocar uma placa pare bem na frente, que você não consegue visualizar os veículos que estão vindo de frente. Exatamente. Sinalização. Então, assim, essas respostas imediatas nós temos que buscar do poder público que seja rápida. Voltando um pouco o histórico também do trânsito de Foz do Iguaçu, por que o trânsito de Foz do Iguaçu? Aí nós temos que ver o inchaço da Itaipu, quando ela saiu de
40 mil pessoas e foi para tantas mil pessoas, as ruas foram abertas desordenadas, né, sem nenhum... o tamanho, a largura delas, o arruamento. Não houve planejamento, né? Não houve planejamento, mas agora, a partir dessa desorganização que veio do passado, o que agora nós podemos fazer? O primeiro passo que eu penso é sentar e colocar isso para o executivo, a carência para o poder público, vamos dizer, o legislativo também. Precisamos de mais engenheiro de trânsito. Precisamos o quê? De mais da diretoria de educação no trânsito na autarquia de Foz Trans, para cuidar do setor específico. Lá sempre tá, eu sempre brinco, o puxadinho. Os funcionários públicos que são atuantes da guarda e educação são extremamente profissionais e muito dedicados. Mas não existe hoje um pedagogo dentro da autarquia do Foz Trans que consiga produzir materiais para as faixas etárias para a educação no trânsito, para a educação aplicar. Então nós temos que levar essas carências para o poder público, estabelecer prazos para o poder público dar resposta nisso, e nós, como sociedade, também ver aonde que nós podemos contribuir. Como comerciante, e o que eu vou falar aqui contraria totalmente a política hoje do comerciante. Os meus comércios, por hora, raramente eu faço delivery. Porque hoje nós temos uma problemática que são os motofrete. Quem já não viu um motofrete empinando a moto na rua? E se eu colocar o meu produto naquela moto, eu estarei contribuindo para que o trânsito seja um caos. Então, eu vou, a partir do ano que vem, colocar a moto, mas já diretamente da minha empresa, com uma pessoa extremamente responsável para com o trânsito. Treinamento. Tudo isso. Então, nós temos alguns gargalos que a sociedade e nós precisamos mudar o comportamento. A partir do momento que eu exijo que a pizza chegue em 5 minutos, quando o trajeto leva 15 minutos, eu também estou forçando um entregador a colocar a vida dele em risco por causa da minha urgência. Então tudo isso é cultural, leva um tempinho, nós não estamos falando de uma coisa de um mês para outro mês, é um entendimento, por isso a importância da micro e pequena empresa estar participando nesse processo, para que eles tenham uma palestra que levam para os comerciantes nas regiões e estão com o trânsito lá dentro, mostrando com dados estatísticos o índice de acidentado que trabalham, né, atuam no dia a dia. Então toda essa discussão ela tem que também partir de nossa sociedade, a nossa parcela de contribuição. E junto com o poder público, aí sim, aí nós podemos vislumbrar daqui a uns anos zero morte no trânsito. Não sou daquela que acredita na utopia, mas sim estabelecer metas e vamos então ver como que vamos se comportar essas metas estabelecidas em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você tocou num ponto que é a carência aí de educação no trânsito, né, por parte das políticas públicas do município. Eu acho que isso é notório. Igualmente é notório essa ideia que a gente tem de uma ação muito arrecadatória por parte do Instituto de Trânsito Foz Trans, né? Hoje não poderia se destinar a maior parte desses recursos provenientes de multas, etc., né? Ou seja, dessa arrecadação através de infrações para um fundo. Acredito que até o Foz Trans tem um fundo criado já em seu nome, em nome da instituição, mas um fundo para dedicar a maior parte desse recurso para fazer o quê? Educação no trânsito, pensando na prevenção. Gilberto, não seria por aí um caminho também, a destinação desse volume de recursos de multas para se fazer conscientização no trânsito? Sim, até pela lei, própria lei, o Foz Trans ele tem que cumprir, né? Agora, como que ele faz esse processo acontecer e o quanto que o montante que tem, para nós, cidadão, não é como chegar e perguntar para ti, daí, como é que tá lá, quanto dinheiro tem no bolso? Não, é tudo por papel, é por ofício. Aí que entra o legislativo. Porque é uma causa, trânsito não dá voto, na concepção de muitos políticos. E não está na agenda dos políticos o trânsito, a prevenção, o combate à violência ao trânsito. Infelizmente não está. Nós aqui estamos ainda numa demonstração para o legislativo e executivo que é importante, que através dessa melhoria outras coisas vão se melhorar na cidade. Então, quando não faz parte do interesse do agente político, muitas vezes ele desconsidera e nem desconhece que existe esse fundo. Por isso que nesse nosso movimento, e nesse plano, né, nesse projeto de lei Zero Morte no Trânsito, nós queremos elencar algumas fontes de recurso, algum fundo,
para que seja buscada. Nós temos oficialmente pela lei hoje, o CLT já destina parte das multas e tudo. E engraçado que o poder público e a reclamação nossa da sociedade, quando é para arrecadar, funciona. Eu deixei meu veículo ontem na Avenida Brasil e eu tinha uma reunião e eu estava sem internet. Na verdade, eu tinha crédito, mas não tinha internet. Eu tenho um aplicativo, então eu deixei lá, falei, eu vou ser multado, você não sabia o valor da multa. Falei, eu tenho a reunião, eu preciso ir, não consigo arrumar meu celular aqui, eu vou lá. E fui. Aí quando eu voltei, tava lá um papelzinho muito simplista, muito simplinho. Um papelzinho assim que, tipo, passa desmerecendo. Aquilo desvaloriza até o pós-trans. Aquele papelzinho da maquininha de cartão. Falei, mas podia ser um papel de melhor qualidade? O valor da multa é 20 reais. Às vezes você corre o risco de perder o papel e tomar uma multa. E jogar fora. Aquilo lá, porque não deveria ser uma coisa muito mais de presença, porque é uma autuação. Isso. Eu tava lá, a multinha 20 reais. Pode pagar com a mocinha. Eu sei procurar moço daí, né? Eu tava com tempo, procurei, encontrei, daí, né? Paguei 20 reais. Mas quando se trata daí do outro lado, que é a prevenção, você não tem dotação. Não tá no orçamento. Então, porque assim, a forma aqui é punitiva, não educativa. Exato. Né? Então, esse entendimento, Paulo Moacir, nós vamos buscar o legislativo, o executivo e queremos ter reuniões intensas com eles, porque o nosso movimento é um movimento que já tem um corpo. Nós não estamos começando do zero. Existe já um corpo de pessoas, existem pessoas entendidas também no trânsito. E um dos erros, muitas vezes, do poder público é pensar que a sociedade não sabe pensar, que não sabe, que não tem entendimento. Nós temos advogado, nós temos engenheiro no movimento que estão aptos a opinarem, a darem soluções para alguns gargalos. E é isso que nós vamos fazer. Nós estaremos provocando melhorias na cidade. Para provocar, nós temos que ter muita conversa, muita reunião, para chegar ao entendimento. Nós não podemos aceitar, e eu não aceito Foz do Iguaçu como uma cidade turística, que não venda a cidade como algo de bom para um público que era melhor idade. Até a Secretaria de Turismo poderia oferecer isso. Olha, a cidade de Foz do Iguaçu, lá nós temos um conceito de visão zero morte de trânsito. O trânsito é seguro. Baderneiro lá em Foz do Iguaçu você não vai encontrar. A faixa de pedestre ela é eficiente, o motorista para, existe educação. Você pode levar teu público lá. Foz do Iguaçu não tem buraco na cidade. Então assim, Paulo e Marcelo, é um movimento, eu faço com o coração isso, às vezes até demais, né? Porque eu tenho um apego muito grande. Mas eu vou buscar os parceiros, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Já temos pessoas que estamos apoiando e cada dia chega mais pessoas. Nesse primeiro momento, vamos criar o regimento interno, tomando por base cuidados para que criamos uma estrutura muito enxuta, com linhas de atuações claras, que seja uma forma muito aberta para adesão, mas a gente também não vai aceitar a adesão de qualquer um só porque eu quero fazer o movimento. Não. Todo aquele que se comprometer em aderir ao movimento, ele terá um selo que vai identificar ele, seja uma empresa, seja um cidadão, seja um veículo. Espero que algum tempo o veículo se identificar lá com um selo do nosso movimento. Ele não é um adesivo, ele é um selo de aquele motorista, um motorista comprometido e que tem valores de segurança no trânsito. Aquela empresa que tiver um selo do movimento, aquela empresa ela é parceira, não só parceira de nome. Nessa minha caminhada, Paulo e Marcelo, eu recebi muito tapinha nas costas do apoio, e hoje eu até sinto já o peso do tapinha. A hora que ele vem nas minhas costas eu já sei aquele peso, é verdadeiro ou não. A empresa que se compromete também a aderir ao movimento, ela tem que internamente também aplicar alguma ação preventiva. Seja na CIPA, se for uma empresa grande, se for uma empresa pequena, ela também tem que ter uma política de participação de em algum momento voltada para a prevenção. É assim que a gente faz um compromisso e sela um pacto pela redução e pela paz no trânsito. Muito bem. Ô Gilberto, então fala pra gente, vai ter o primeiro fórum do Movimento Zero Mortes no Trânsito de Foz do Iguaçu, reforça pra gente quando vai ser, o horário, o local e principalmente quem pode participar desse movimento. Vocês contemplam também, não é só o motorista ou o empresário ou agentes públicos e liderança. O pedestre também é uma parte importante nessa construção, é isso? Sim, o Fórum Zero Mortes no Trânsito, o primeiro Fórum Zero Mortes no Trânsito, foco, atitude e compromisso,
Está previsto para o dia 18, no próximo sábado, com início às 9 horas da manhã até às 11. Nós temos ali uma distribuição de trabalho que vai ser feita, a apresentação do movimento. Nós vamos ter os grupos de estudo, né, do projeto de lei, mais as outras demandas que nós falamos aqui. Vamos ter a apresentação desse plano de ação. É importante que a gente saia de lá comprometido. Esse grupo vai trabalhar esse projeto. Não é a lei ainda, é o plano de trabalho. É um projeto, é discutir quem que vai discutir isso. Quem são os atores que vão levar esse projeto para a sociedade e discutir qual que... Então, e outros grupos vão trabalhar outras demandas. E depois nós vamos também ter um momento que é alusivo ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Teremos 10 minutos para a gente fazer a lembrança e a memória e o respeito para essas pessoas que perderam a vida, uma vez que no terceiro domingo, que é o dia 19, se celebra mundialmente o Dia em Memória das Vítimas de Trânsito. Então teremos esse primeiro fórum de uma forma assim, vamos dizer, muito simples, comparado a fóruns que a gente vê quando é governamental muito pomposo, mas para mim de nada adianta um evento pomposo se lá na base, lá no bairro carente não chegar nenhuma informação. Não valeu para mim nada. O importante é que seja simples, mas que tenha o objetivo de atingir toda a sociedade. E será no dia 18 de novembro, às 9 horas, lá no CEMEI Guilherme Augusto, Terres dos Santos, lá na rua Tenente Eduardo Almedo, 1060 no Morumbi 2. Para quem não conhece que é um CEMEI novo, né, na cidade, com poucos anos de vida, o CEMEI é ao lado da escola Emílio de Menezes, que fica na Mário Filho. Tu chegou na Mário Filho, na escola Emílio Menezes, o CEMEI fica na parte à direita, aos fundos da escola municipal. E lá estaremos acolhendo todos que queiram ouvir, que queiram entender. Eu sempre brinco, para você tratar de uma doença tem que ter diagnóstico. Se eu sou contra o que eu falei, algumas coisas, se acho que eu falei algo que eu contaria a você, vai lá no dia para nós sentarmos, ouvirmos, a ver as autoridades apresentando dados estatísticos, ouvir as forças de polícia que estarão lá, para que daí nós possamos entender o diagnóstico e a partir daí nós podemos sentar e conversar, para que a gente consiga buscar soluções. Todos são bem-vindos, pedestres, motoristas, entidades públicas, entidades da sociedade civil e cidadãos que também desejam estar lá, conhecer melhor a causa, pessoas também que querem se enganjar em algo social, que queiram fazer o bem. E eu acredito que o trabalho a gente pode falar de uma gama de A a Z de demandas que tem o poder público. Se você cuidar da demanda da letra T, trânsito, se não houver mais sinistros, não houver mais óbitos, não haverá inchaço no hospital municipal, não haverá famílias precisando de psicólogos no poder público, não precisará de uma série de situações. Quando um pai de família perde a vida no trânsito, a família fica desassistida, a assistência social muitas vezes tem que entrar daí com uma... Então assim, senhores autoridades, cuidem da demanda da causa letra T de trânsito, que você não vai precisar talvez recuperar uma pessoa que vai para droga, porque um filho que perde um pai ou uma mãe no trânsito, ele é até muito frágil para ir para droga, depois vai dar lá na saúde psicológica. Então, por experiência da sociedade, que muitas pessoas me procuram, olha, meu filho passou por psicólogo tanto tempo depois da morte do filho, público. Então, assim, esses entendimentos nós vamos começar a discutir de forma mais enfática, mais organizada, mais planejada, dentro do que a gente espera ser o melhor para a nossa cidade. Legal, é o que a gente espera também, Gilberto. A gente agradece muito a sua participação, deseja sorte aí nessa continuidade, né? É um outro caminho, mas com o mesmo objetivo daquilo que a gente já conhece, que é o seu trabalho aí, que começa lá com Cidade Unida Salvando Vidas. A gente agradece muito a sua participação. Marco Zero, onde tudo começa.